Boa tarde, gente, tudo bem? Eu quero apresentar a vocês agora esse livro, Apesar de Vocês, Oposição à Ditadura Brasileira nos Estados Unidos, 1964 a 1985, do James N. Green, que eu terminei de ler hoje pela manhã. James N. Green é um brasilianista, um estrangeiro que estudou muito sobre a história do Brasil, passou um tempo aqui, e fez um livro, fundamentalmente falando, a essência do livro é essa, sobre como iniciou um movimento nos Estados Unidos, da sociedade civil, entre grandes intelectuais e estudiosos da história do Brasil, contra a prática de tortura que os militares impuseram contra os militantes, que defendiam o fim da ditadura. E isso foi visto, foi muito forte lá. Claro, essa explicação do James Green não deixa de observar que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, apoiou a decretação da ditadura aqui, apoiou a postura militar aqui, porque eles temiam que o Brasil fosse transformado numa nação comunista, né? Porque sim, gente, parte de quem militava contra a ditadura não queria o restabelecimento da democracia e sim implantar um regime comunista aqui, sabe? Mas muitos do que lutaram contra a ditadura não queriam isso. Queriam simplesmente que o país voltasse à normalidade, sabe? Voltasse a ser uma democracia. Vocês vejam aqui, ele fez uma dedicatória para Oscar, um grande companheiro que sempre lutou ao lado do povo brasileiro. Será que esse Oscar é o Oscar Niemeyer? Eu não sei. Bem, esse livro foi lançado em 2009 pela editora Companhia das Letras de São Paulo, com tradução de S. Duarte. O título original, vocês podem ver, é We Cannot Remain Silent, algo como Não Podemos Ficar em Silêncio. Aqui, durante o livro, lá pelas tantas, o James nos explica que escolheu Apesar de Vocês por causa da música Apesar de Você, do Chico Buarque. Esse Chico Buarque maravilhoso que vai completar 80 anos na próxima quarta-feira. James se tornou um grande fã de Chico, sabe? Vários capítulos desse livro tem como epígrafes versos de música de Chico Buarque. Pois bem, apesar de tocar fundamentalmente do movimento de repúdio à aplicação da tortura contra os presos políticos, ele não deixa de tocar em pontos que ganharam muita repercussão na época, como a morte do jornalista Vladimir Herzog e do filho de Zuzu Angel, o Stuart Angel, sabe? Ela que era estilista, inclusive fez um grande desfile nos Estados Unidos, que foi um desfile muito marcante, porque ela aproveitou o desfile para denunciar o fato de nunca ter encontrado seu filho e também para pedir ajuda lá fora para que o paradeiro do seu filho fosse revelado a ela. O prefácio, gente, é do professor Carlos Fico. Carlos Fico estuda há muitos anos a ditadura militar, sabe? E aqui ele dá uma explicação a gente que é muito interessante para quem só faz a dicotomia guerrilheiros, comunistas e ditadores militares, não é? Militares. Aqui ele diz assim, ó, uma das polêmicas que tem marcado a renovação da historiografia brasileira sobre a ditadura militar é precisamente a que diz respeito à tentativa de qualificação da luta armada como resistência democrática, quando, na verdade, dificilmente se pode reduzir a opção dos militantes revolucionários à simples defesa da democracia. Gente, como eu disse, e o professor destaca isso, nem todos que estavam lutando contra a democracia, contra a ditadura militar, queriam restabelecer a democracia. Queriam, na verdade, implantar um regime comunista. Vocês também têm que entender o aparato anterior o cenário social anterior à decretação do golpe, que é um movimento efervescente, né, desde o governo do João Goulart, porque as demandas sociais eram muito grandes, né? Aqui em Pernambuco, principalmente, era muito forte com Miguel Arraes, tanto na prefeitura do Recife, quando ele passou para o governo do estado. Aqui, o movimento do movimento de cultura popular, a ação de Paulo Freire para alfabetizar muita gente, né? Nós tínhamos, e como ainda temos, um grande contingente de analfabetos. Como eu disse a vocês no outro vídeo,
A leitura de alguns livros nos levam a ir buscar outros livros que o autor leu. Enquanto eu li esse livro, que é volumoso, que é bem volumoso, eu comprei 2 livros, um do professor Carlos Fico e outro também sobre a ditadura, que é uma obra coletiva. Com o tempo ele vai ser divulgado assim, então logo eu leia. Nesse primeiro capítulo, aqui é uma representação do que era a tortura chamada pau de arara. Nesse primeiro capítulo, James fala como parte da sociedade americana idealizava o Brasil, sabe? Com a figura de Carmen Miranda, ou então as imagens do filme Orfeu Negro, que se passa no Rio de Janeiro, nos morros, nas favelas cariocas. Ele fala isso e com o tempo, inclusive corre uma piada até hoje que diz que parte da sociedade americana acredita que Buenos Aires é a capital do Brasil e que o Brasil é uma grande selva, sabe, uma grande selva amazônica e nós somos uns selvagens. James, apesar de ter como cerne da sua pesquisa, desse seu livro, a questão do movimento contra a tortura que era aplicada aos presos políticos, não deixa de tocar em casos que tiveram muita repercussão, decorrente da tortura, inclusive. Né? A morte do jornalista Vladimir Herzog e do filho da maldita Zuzu Angel, como eu falei. Aqui, nascimento do movimento, constituído fundamentalmente por a parte de brasilianistas, norte-americanos e religiosos. Sabe? É um livro muito bom. Mas você quer ter uma visão ampla, leia os livros da série feita, por exemplo, pelo jornalista Hélio Gaspari, aquela série que tem como títulos A Ditadura Encurralada, A Ditadura Derrotada, sabe? Ele aqui não dá toda essa abrangência não. Dom Helder Câmara, junto com o reverendo Rolf Abernathy. É muito bom esse livro, muito esclarecedor. Nós que somos de história, costumamos dizer que a gente só pode ter uma visão ampla do que foram certos acontecimentos históricos com o passar do tempo, com distanciamento. Porque o distanciamento faz com que as águas turvas, né, sejam clarificadas e aparecem documentos que na época do acontecimento não eram acessados. O passar dos anos faz com que tenhamos acesso aos documentos. E isso faz toda a diferença, porque pontos começam a ser esclarecidos, sabe? Muitos pontos. Eu recomendo muito a leitura desse livro. É um livro muito denso no sentido de que ele teve muitas fontes de pesquisa. Mas a leitura é fácil. Se esse vai ser o seu primeiro contato com estudos sobre a ditadura militar, não tema. A narrativa e a tradução, né? A tradução é muito boa. É muito leve. Você é levado facilmente a entender o que foram aqueles anos, sabe? O que foram e como isso, de certa forma, até hoje, repercute em nossa vida, sabe? A tortura foi algo muito desumano, algo muito medieval. Uma coisa que os militares implantaram aqui, estabeleceram aqui, como meio de combater os ditos subversivos. Lembrando, e é preciso reforçar isso, muita gente sofreu sem fazer parte. Muita gente foi percebida, torturada e morta, sem fazer parte do grupo que intentava implantar uma ditadura comunista aqui. E mesmo esses militantes que queriam uma ditadura comunista no país, não merecia o tratamento desumano que eles tiveram, né? Muitos foram mortos, até os familiares não encontraram os restos mortais dos seus desaparecidos, seus entes queridos. A ditadura foi um dos capítulos mais terríveis, mais sombrios de nossa história. Leiam esse livro, abram sua cabeça. A coisa não é tão simples como muita gente faz parecer nos grupos de WhatsApp da vida.